amigos, é sempre uma satisfação muito grande voltar à fraternidade. Quero saudá-los, saudar aos amigos conectados à internet, com a nossa alegria, com a nossa gratidão, essa satisfação que dá o encontro entre amigos que partilham o mesmo ideal. Trago o nosso abraço de Matão, no interior de São Paulo, desejando que esse abraço se estenda a todos os nossos irmãos também conectados nesta noite de alegrias, com este tempo mais nublado, querendo chover. Isso é muito bom para todos nós. Nós estamos vivendo um ano muito importante na história. Adentramos o ano de 2014 e o ano já está no final de fevereiro, 2 meses praticamente já se foram. No entanto, apesar da velocidade do tempo, nós estamos vivendo uma data particularmente muito especial. Se formos pensar no Brasil, nós temos a Copa do Mundo. É um evento esportivo de grande projeção, de resultados e benefícios conhecidos, apesar de todos os problemas envolvidos, mas sem dúvida nenhuma, se pensarmos no intercâmbio entre as nações, nas emoções próprias do esporte, desviando o foco dos problemas, atenuando o peso das preocupações e das aflições, a Copa do Mundo se transforma num evento esportivo de grande projeção, é importante mundialmente falando. Mas também é o ano de eleições presidenciais, um fato importante na história de um país. Mas, se trouxermos o assunto para o movimento espírita, igualmente teremos datas importantes em 2014. São datas interessantes porque a maioria delas, ou grande parte delas, estas efemérides, coincide com decênios fechados, com números redondos, que se completam agora em 2014. Para darmos um exemplo, em 2014 nós temos o centenário de Herculano Pires, o grande pensador espírita nascido em Avaré, e que deixou um legado impressionante de conhecimento para a comunidade espírita nacional e internacional. Herculano nasceu em Avaré no ano de 1914 e foi um grande escritor, um palestrante de renome, e deixou realmente uma contribuição muito importante. Estamos completando 100 anos do seu nascimento. Em 2014, completou-se também, no dia 2 de janeiro, 130 anos de fundação da Federação Espírita Brasileira. No mesmo 2014, completou-se 30 anos da instalação da Federação Espírita Brasileira em Brasília, a capital federal. Mas no mesmo ano de 2014 também nós temos decênios fechados da desencarnação de Humberto de Campos, o grande escritor brasileiro que, com seu talento, a sua facilidade em escrever, quando desencarnado, foi chamado por Emmanuel para compor essa equipe de trabalhadores que difundem o Evangelho de Jesus. Por outro lado, nós alcançamos também com números redondos algumas obras importantes editadas em anos com o final 4, como é o caso de Nosso Lar, como é o caso de Os Mensageiros. Igualmente, faz 30 anos que voltaram à pátria espiritual a notável Ivone do Amaral Pereira, o grande Clóvis Tavares, Deolindo Amorim também, todos desencarnados em 1984. São 3 figuras importantes na história do espiritismo no país. Mas não é só. Dentre outras datas biográficas ou não, coincidentes com o número 4, completando, pois, números fechados, decênios fechados, como esta palestra, me deu enorme alegria pensar nisso, que esta é a palestra número 200. São 2 centenas, foi uma coincidência feliz estar na fraternidade num ano que estamos falando em números fechados, redondos, também coincide o número 200 de palestras da fraternidade. Mas, sem dúvida nenhuma, a data mais importante para a família espírita, nacional e internacional, em 2014, são 150 anos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo traduz o comentário espírita, a reflexão espírita sobre as máximas morais de Jesus.
Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, publicou esta obra em abril de 1864. Estamos às vésperas de completar 150 anos de publicação desta obra. A data é tão importante, a efeméride é tão expressiva, que a Federação Espírita Brasileira programou para este ano o Congresso Espírita Brasileiro, a ocorrer simultaneamente em 4 capitais brasileiras. Vai ocorrer agora em abril este grande evento simultâneo em 4 capitais para comemorar a efeméride dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra foi composta através da preocupação de Allan Kardec de reunir nos capítulos as máximas morais de Jesus. Se nós tivermos a curiosidade didática de folhear o índice da obra, e aliás, este é um hábito que todos nós deveríamos ter intenso cuidado, sempre ver o índice. Nós temos o péssimo hábito, os brasileiros, de pegar um livro e pular o índice, pular o prefácio, pular a introdução, que são documentos importantíssimos para o entendimento completo da finalidade e do conteúdo da obra. Então, uma curiosidade didática muito útil, culturalmente falando, é nos atermos também ao índice. Observar com atenção como foi feita a elaboração do índice. E nós vamos encontrar aqui na elaboração do índice de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec justamente intitulou os capítulos da obra com os ensinos de Jesus, com as máximas morais das circunstâncias vividas pelos contemporâneos de Jesus, em que ele, o mestre da humanidade, transmitia os seus ensinamentos. Então nós vamos ver aqui no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, é o capítulo 2. Há muitas moradas na casa do Pai, o capítulo 3. Ninguém pode nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, o capítulo 4. Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5. E depois, gradativamente, nós vamos encontrando na sequência dos capítulos estas máximas morais de Jesus. Inclusive, naturalmente, as bem-aventuranças, que Kardec vai desdobrar. Porque o que é que Allan Kardec fez? Allan Kardec pegou essas máximas, selecionou a parte moral dos ensinos de Jesus, da vida de Jesus, e foi transcrever em cada capítulo selecionado, em cada título desses capítulos, Allan Kardec transcreve um pequeno trecho das anotações dos evangelistas e comenta-os à luz da revelação espírita. Na sequência dos comentários lúcidos do codificador, nós vamos encontrar o subtítulo Instruções dos Espíritos, onde Allan Kardec vai apresentar aos leitores verdadeiras obras-primas de textos apresentados por grandes sábios da humanidade, como Sócrates, como Erasto, como Santo Agostinho, São João Evangelista, Fénelon e outros tantos nomes que representam esta equipe de espíritos que trabalharam com o codificador na elaboração da codificação espírita. Porque é de se notar, é de se pensar que a doutrina espírita surgiu com o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos é fruto da observação de Allan Kardec. Allan Kardec fora um célebre professor francês, muito respeitado em sua época, a ponto de o governo francês adotar para o ensino na França os livros didáticos do professor Hippolyte Léon Denis Rivail. Hippolyte era professor, muito respeitado, e os seus livros publicados na área da educação foram aproveitados pelo governo francês no ensino oficial às crianças, aos alunos, aos estudantes franceses. Aos 50 anos, o professor Hippolyte foi chamado a comparecer
para ver aquilo que ficou conhecido como o fenômeno das mesas girantes. Eram pequenas mesas que se moviam. Elas batiam uma pancada, batiam duas pancadas, se movimentavam com agressividade, se movimentavam suavemente na direção de alguém. E Allan Kardec resistiu à ideia de assistir aquilo que era considerado um espetáculo. Mas, por insistência de um amigo, ele foi verificar do que se tratava. E deparou-se com essa circunstância de pequenas mesas girantes que se movimentavam. E Allan Kardec, aquele espírito metódico, aquele homem de ciência, observador, ficou a pensar: como pode uma mesa ou um pequeno móvel movimentar se ela não tem músculos? Ela não tem inteligência, como é que ela pode se movimentar? Porque foi estabelecido um código de comunicação. Uma pancada significando sim, duas pancadas significando não. E a depender de certas palavras, o número de pancadas representava a letra na sequência do alfabeto. A, B, C, D era 4 vezes. Vocês imaginam como demorava para compor uma frase? E Allan Kardec, homem habituado à observação, ao método científico da observação, procurou estudar possíveis hipóteses que favorecessem o movimento daqueles corpos inertes, como fraude, como truque, ou até a força mental das pessoas que assistiam àquele espetáculo. Foi excluindo situação por situação, excluindo as hipóteses possíveis, até chegar à conclusão que se tratava de um movimento provocado por seres invisíveis, com vontade própria, que se autodenominaram de espíritos. E através de um trabalho de pesquisa, de perguntas e respostas, e principalmente da comparação entre as respostas recebidas por diferentes médiuns, desconhecidos entre si, e de diferentes lugares, de diferentes nações, ele chegou à conclusão da concordância das respostas. E então organizou a doutrina espírita, lançando o Livro dos Espíritos, que constitui a revelação trazida pelos Espíritos, que vieram nos informar que somos seres imortais, que a vida prossegue depois da morte, que podemos nos comunicar uns com os outros, pelo pensamento, pela mediunidade. E através desse trabalho, surgiram as demais obras. Depois surgiu o Livro dos Médiuns, e é exatamente em 1864 que surge o Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante, porque se observarmos o próprio título da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós já temos na própria capa a oportunidade, no próprio título, a oportunidade de vasculhar o conteúdo. Porque notem, começa com a palavra Evangelho. O que é exatamente o Evangelho? Se fizermos uma pesquisa entre nós neste salão e nos perguntarmos mutuamente o que é o Evangelho, muitos de nós dirão: os Evangelhos são os atos comuns da vida do Cristo, a sua vivência, a sua vinda ao planeta. O Evangelho são as curas, o Evangelho são as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, o Evangelho são as parábolas. E alguém resumiria: não, o Evangelho são os ensinos de Jesus. É verdade. Todas essas citações estão corretas, porque o Evangelho reúne realmente os ensinos de Jesus. Ele apresenta e comenta as parábolas, as tão conhecidas e famosas parábolas, que eram historinhas que Jesus contava para aquela gente do seu tempo, gente simples, gente humilde, que éramos nós mesmos, sem grandes alcances intelectuais. Então ele contava histórias
com ocorrências, fatos, objetos, circunstâncias do cotidiano da sua época, e fazia as adaptações através de pequenas histórias para contar as parábolas. Então nós temos a parábola do semeador, nós temos a parábola do bom samaritano, onde registros históricos e circunstâncias comuns da época vão fazer entender esta parábola. A parábola do joio e do trigo, a parábola do servo infiel, e tantas outras parábolas, como das virgens loucas, e tantas outras parábolas, que eram pequenas historinhas adaptadas para que o povo entendesse o ensinamento moral embutido naquelas histórias. Mas também vamos nos defrontar com as bem-aventuranças. Ele cantou aos ouvidos humanos a beleza das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, entre outras bem-aventuranças. Como também os ensinos decorrentes da sua vivência com o povo de sua época, de sua família, com sua mãe, com seu pai, com seus amigos, com aqueles pescadores rudes, que ele convocou ao apostolado da implantação do reino de Deus. Ele que fora anunciado como o Salvador, o Messias que viria, era aguardado como se fosse um general, que viesse armado com grandes tropas, com soldados e cavalos que viessem impor uma nova ordem social. Mas ao contrário do esperado, Jesus se apresenta na mansidão, na humildade de uma manjedoura, numa noite, solitário, na pobreza de seus pais. Ele se apresenta humilde, trabalha na carpintaria do pai, e apesar de todos os feitos até os 30 anos, aos 30 anos inicia o seu apostolado, convocando aqueles homens para que o seguissem, e a partir daí transformou a história da humanidade em antes e depois dele. Antes dele era uma crueldade que se faziam presentes, era a crueldade que se fazia presente, a indiferença, as pessoas enfermas, os portadores de deficiência, os que eram tomados de doenças contagiosas, eram desprezados, discriminados, separados da vida social. E aqueles que eram considerados os marginais da época, eram sacrificados, pregados na cruz, perseguidos, mortos. A partir dele, uma nova mentalidade começou a se implantar na vida planetária. E nos séculos vindouros, nos séculos que se seguiram através da sua presença, depois de sua passagem no planeta, os apelos veementes dessa criatura incomparável, desta criatura que é a nossa única referência de perfeição, a humanidade foi se transformando. E aqueles locais sujos e abandonados, onde eram colocados os doentes de toda espécie, foram através do tempo se transformando em hospitais, modelos, limpos, modernos. Se pensarmos bem, a inclusão que vivemos hoje, embora ainda estejamos na fase inicial, embora estejamos ainda numa fase de tentativas, de experiências, tateando isso, mas a inclusão de pessoas com qualquer tipo de deficiência significa o resultado deste apelo de amor que vem ecoando na mentalidade humana através dos tempos. Pois que Jesus modificou o panorama, Jesus modificou o ambiente do planeta com a sua presença, porque Ele recebeu de Deus a incumbência de nos guiar e não nos abandona, e espera que despertemos, jamais nos violentando em nossas fraquezas, em nossas indecisões, em nossas carências, esperando que despertemos desse estado de sono, desta indiferença. Mas apesar de todas as deficiências, através dos séculos, a mentalidade humana foi se desenvolvendo, a mentalidade humana foi amadurecendo, e hoje
reina uma consciência nova. Apesar de alguns irmãos nossos que ainda teimam na rebeldia, ainda teimam na indiferença e deixam que o egoísmo os domine completamente, a mentalidade humana hoje luta para vencer a tendência egoísta que ainda faz parte do nosso comportamento, a tendência agressiva que ainda lesa a consciência humana. Todavia, a presença do Cristo é indiscutível nos corações humanos. Já percebemos o quanto é importante perdoar, já percebemos o quanto é importante desenvolver o amor espontâneo, já concebemos a importância da fraternidade que ele semeou nos corações. Então o Evangelho resume tudo isso. O Evangelho resume em essência a caridade em toda a sua extensão. A caridade que não se resume na doação de coisas, mas a caridade que está no gesto, no abraço, no sorriso, na atenção, na gentileza e também na doação de coisas materiais, como não. Caridade que foi tão bem vivida por espíritos que se deixaram tocar pela influência decisiva desse espírito. Vicente de Paulo, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que por sinal também comemoramos o centenário neste ano de 2014. Esta mulher notável, frágil na aparência, mas um espírito valoroso, um espírito gigante na sua grandeza de dedicação ao próximo, porque tocada por esta mentalidade nova que Jesus tem semeado nos corações humanos. Mas também Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros nomes, famosos ou não, porque existe muita gente anônima que não ficou conhecida, que não ficou famosa, mas que ao mesmo tempo reflete no comportamento a honestidade, a solidariedade, o afeto espontâneo, a consciência de estender as mãos, que representam a caridade na sua extensão. Caridade que também está no perdão. Perdão que ele viveu pessoalmente na carne, para nos ensinar o quanto é importante perdoar, o quanto é importante colocarmos no lugar do outro e sentir a sua dificuldade, nos deixarmos contagiar por este ensino que nos faz melhores. E naturalmente, se nós pegarmos a essência do Evangelho, veremos despontar de sua grandeza luminosa a caridade, o perdão, o amor em toda a sua extensão. Então o Evangelho resume isso. O Evangelho é este ambiente de ternura, é esta brisa suave que nos conforta, que nos dá esperança. Até pouco tempo, a religião era confundida como uma coisa melancólica, como uma coisa triste que a gente deveria cumprir como se fosse uma obrigação. Mas a religião não pode ser encarada como algo melancólico. A religião, a fé construída, a crença sólida, há que ser um momento sagrado de alegria e de esperança. E isto é o Evangelho, porque o Evangelho faz com que sintamos dentro de nós esta alegria de viver, faz com que sintamos dentro de nós a esperança, esse bafejo espiritual que nos atinge, nos convidando a sermos melhores, porque o Evangelho também é um convite à renovação. Se somos criaturas rancorosas, se somos criaturas que falamos palavrões, se somos criaturas que nos deixamos abater pela tristeza, pela revolta, pela inconformação, o Evangelho nos convida a disciplinarmos a língua. O Evangelho nos convida a termos uma postura otimista, a uma atitude de coragem. O Evangelho nos convida ao aprimoramento moral. E o aprimoramento moral lembra as virtudes, uma vez que a lei de amor é uma lei da vida. O amor é lei, é algo estabelecido pelo Criador, e nós deveremos, por força de lei, através das experiências repetitivas das reencarnações, desenvolver este amor espontâneo, que há de nos entrelaçar no afeto, no atenuar das angústias alheias, no estendermos as mãos mutuamente, mas ao mesmo tempo nos alimentarmos com esta alegria e com esta esperança. Todavia, Allan Kardec colocou o Evangelho
segundo o Espiritismo. E aqueles que não conhecem o Espiritismo costumam cometer o equívoco de dizer: esse aqui é o Evangelho dos Espíritas. Em absoluto, não é. O Evangelho é o ensino moral de Jesus. Como dissemos, compreendendo as parábolas, compreendendo os ensinos, compreendendo as bem-aventuranças, a essência do perdão, da caridade, do amor, e é direcionado para todos os filhos de Deus, não importando a crença, não importando a nacionalidade, não importando a raça, nem o sexo, nem a idade. Ele é direcionado para todos. Mas nós, os humanos, nos dividimos em nomenclaturas religiosas. Mas Allan Kardec coloca o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso significa entender que é o Evangelho conforme a revelação espírita. É o Evangelho do Cristo de acordo com o ensino espírita, aplicado os princípios fundamentais. Porque estudar o Evangelho à luz do Espiritismo abre uma dimensão enorme de conhecimentos, dá uma visão ampliada e privilegiada dos panoramas da vida, porque aí entenderemos o motivo das aflições, compreenderemos completamente por que é que se sofre, por que que existem tantas diferenças entre as criaturas, diferenças morais, psicológicas, emocionais, culturais, de habilidades. Compreenderemos por que estamos num planeta tão repleto de contrastes. Compreenderemos a missão que nos cabe a cada um como ser humano, como filho de Deus, o dever que está embutido dentro do coração de cada um, para que sejamos companheiros uns dos outros e especialmente partícipes deste projeto do Cristo. E qual é o projeto do Cristo? Senão nos encaminhar para Deus. E este encaminhamento para Deus deverá ser através do trabalho de autoeducação, de autodisciplina, para que sejamos criaturas mais operosas, criaturas melhores, criaturas que compreendem a vida e seus objetivos. Então é o Evangelho conforme a explicação espírita. E Allan Kardec foi notável, porque, como dissemos anteriormente, em cada capítulo, nós vamos ver lá que são capítulos com as máximas morais de Jesus, ele transcreve um trecho das anotações dos evangelistas, comenta-os com a sua lucidez, com a sua habilidade, a sua cuidado mental, e acrescenta as instruções dos Espíritos. E estas instruções, meus queridos irmãos, inclusive os irmãos conectados pela internet, essas instruções dos Espíritos são trechos preciosíssimos, apresentados por irmãos nossos mais amadurecidos, que evoluíram mais do que nós, não é por privilégio, mas é por esforço próprio, porque não há nenhum tipo de privilégio na criação de Deus, não há nenhum tipo de favoritismo. Aqueles que alcançaram patamares melhores, que estão em melhores condições do que a gente, são espíritos que se esforçaram para isso, aplicaram a si mesmos esta consciência do dever do autoaprimoramento. E estes espíritos, em patamares de melhor consciência, bem situados moralmente, vêm nos instruir, como se nos dessem as mãos, para que nos levantemos desse charco de egoísmo, de agressividade, de corrupção, que ainda nos caracteriza, de agressividade, para que nos levantemos e possamos gradativamente enxergar a felicidade que nos está reservada, porque Deus criou os filhos para a felicidade, não criou ninguém para o sofrimento. E alguém indagaria: por que sofro eu então? Por que me acontece isso? Por que eu passo por isso? Por que meus filhos passam por isso? Existem razões que podem estar nessa existência, fruto da negligência, fruto da precipitação, do descuido,
mas também pode estar em razões de um passado. Mas as circunstâncias adversas que nos ocorrem, na verdade, são degraus de aprendizado, que nos fazem amadurecer. Então esses Espíritos vêm ensinar o caminho, nos mostrando a importância de perdoar. O Espírito Simeão, na mensagem Perdão das Ofensas, porque o Evangelho está repleto dessas mensagens, mas nós deveremos alcançar a essência do pensamento. Para isso, a obra pede que a gente não faça dele uma única leitura. Não é um livro para ler uma vez só e falar, eu já li. Não, este é um livro para consulta diária. Quem não consultou o Evangelho hoje está atrasado um dia. Por quê? Em cada mensagem aqui colocada, nós deveremos adentrar o texto com o desejo de aprender e especialmente trazer para a nossa realidade aquilo que o texto está dizendo. Então deveremos entender o texto, deveremos ter essa acuidade mental de meditar sobre o conteúdo e não ler uma única vez, porque cada vez que lemos, nós percebemos ângulos diferenciados que não enxergávamos antes. A leitura, a releitura, a reflexão, somados à experiência de vida, somados à idade que avança, somados ao amadurecimento, fazem com que a gente enxergue ângulos que não enxergava antes. Então, é obra para ser consultada diariamente. E nas entrelinhas dos textos, nós vamos encontrar verdadeiros tesouros. Lázaro, por exemplo, diz, aliás, Lázaro não, Simeão, na mensagem Perdão das Ofensas, ele vai falando sobre o perdão. Em determinado ponto da mensagem, quase no final, ele diz assim, dirigindo-se a quem está lendo, dirigindo-se aos espíritas ou simpatizantes, ele diz assim, se vós dizeis espíritas, sede-o, pois, 2 pontos, esqueçai o mal que vos façam, e não penseis em outra coisa, senão no bem que podeis fazer. Notem, esta frase dá um congresso. Imaginem, ser espírita, ele diz, seja, se você se diz espírita, seja de verdade, esqueçai o mal que vos façam. Quantos de nós não perdemos existências inteiras na lamentação, na revolta, porque alguém olhou diferente para a gente? Esqueçai o mal que vos façam e não penseis em outra coisa, senão no bem que podeis fazer. Ora, isso é um convite à fraternidade. Por outro lado, eu fiquei a pensar qual trecho da obra eu escolheria para fazer essa palestra. Neste ano de 2014, eu estou focando as abordagens em homenagem à obra. Então a palestra me permite bastante maleabilidade. Numa palestra eu abordo uma parábola, na outra palestra eu abordo uma bem-aventurança, numa outra eu lembro um ensino. Em cada palestra eu busco situar um ponto do livro. E o espírito Elisabeth de França, referindo-se na caridade aos criminosos, numa mensagem, ela começa o texto, eu vou usar as minhas palavras, não me preocupei em decorar. Ela diz que a verdadeira caridade é a marca, as palavras são minhas, lá no livro deve estar com outras palavras, é a marca dos discípulos desta doutrina. Os discípulos são seguidores. Então a caridade, na sua extensão, é o característico, é o perfil dos adeptos. De qual doutrina? Do Evangelho. Então são os cristãos. Não importa se são espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, os cristãos. Nós que nos dizemos adeptos do Cristo, nós que nos dizemos adeptos da doutrina de Jesus,
E ela diz que os adeptos desta doutrina, viverão uma fraternidade completa. Pensem na expressão fraternidade completa. Pensemos no que significa esta expressão, fraternidade completa, e estudar outro congresso só para discutir essa expressão. Porque o que é a fraternidade? A fraternidade é esse bem-estar de irmãos que se respeitam, que gostam de estar uns com os outros, de companheiros de caminhada. A fraternidade dá aquele bem-estar interior, aquela satisfação da convivência. Então ele diz que os discípulos da doutrina de Jesus vivem a fraternidade completa. E aí a gente leva um choque, porque convenhamos, nós os cristãos, nas diferentes denominações religiosas, como ainda estamos distantes da fraternidade completa. O quanto nos falta aprender para viver esse desprendimento espontâneo, do abraçar-se espontaneamente, sem preconcepção, do entender as dificuldades alheias, de atender ao convite do Cristo para que o coração seja de boa vontade, de exercer a mansidão, como ele disse, bem-aventurados os mansos, de utilizarmos a humildade que respeita e não se impõe, da humildade que não deseja sobrepor-se sobre o outro. Mas isso não é motivo de desânimo. Isso, ao contrário, é motivo de estímulo ao crescimento, para que continuemos a buscar com perseverança, com dedicação, este caminho do autoaprimoramento. Isso nos lembra também a parábola do festim de núpcias, onde uma história, com outras palavras, não vou me ater ao texto como está, original, mas um rei mandou dar uma festa de casamento, porque o seu filho iria se casar. Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular, não tinha nem microfone, nem alto-falante, era na boca mesmo. E ele mandou os seus funcionários anunciar que haveria uma grande festa de casamento. Vocês já assistiram desenhos bíblicos? Conhecem os desenhos bíblicos? Desenhos bíblicos é uma produção de desenho para televisão, produzido pelos americanos, pelos evangélicos, e é uma belíssima produção. São desenhos para transmitir as noções do evangelho para as crianças. Isso há mais de 10 ou 15 anos. Isso está agora no YouTube à disposição, desenhos bíblicos que relatam através de desenhos fielmente aqueles trechos do evangelho. E eu me lembro que na época, quando isso estava em pleno auge, agora a Record está transmitindo aos domingos, me parece que às 7 horas da manhã, retransmitindo. Mas na época do VHS, eu gravei todos os episódios dos desenhos bíblicos, porque eu utilizava aqueles desenhos para falar do evangelho aos filhos, no evangelho no lar, para utilizar nas aulas de evangelização infantil. E eu não me esqueço dessa parábola do festim de núpcias, porque no desenho, o encarregado de dar a notícia do casamento saiu numa biga, conduzindo os cavalos, passou pelas vilas, por aquelas ruelas, e gritando: prepare-se para o casamento, o noivo chegou! Prepare-se para o casamento, o noivo chegou! Ele ficou até rouco de tanto que gritou. Eu não esqueço essa passagem, porque na narração original evangélica, nós vamos nos lembrar, naquele tempo eles não tinham energia elétrica, a iluminação era feita através de um azeite que se colocava num recipiente, e aquilo produzia fogo para iluminar a noite. E na expectativa da chegada do noivo, que em outras palavras lembra a implantação do reino de Deus, é uma comparação, é uma parábola, uma historinha, porque o casamento lembra um momento feliz, e o reino de Deus, a implantação do reino de Deus nos corações e na sociedade, significa a realização da felicidade, do bem-estar pleno, do entendimento. Então, na narração evangélica original, nós vamos ver que algumas criaturas negligentes não se abasteceram do azeite para acender a luz do fogo que iluminava a noite, e dormiram, indiferentes,
E quando o mensageiro do rei passou para avisar que a festa ia acontecer, eles estavam dormindo, distraídos. E como não se abasteceram do azeite que ilumina, eles não foram permitida a entrada para eles. É o que ocorre conosco quando somos indiferentes aos apelos do céu, aos apelos do Evangelho que nos convida à renovação. Porque para adentrar o reino de Deus, que conforme ele disse não está lá nem acolá, está dentro de vós, é preciso a veste nupcial. E a veste nupcial é esta limpeza do coração. É esse sentimento livre e isento de precauções, livre e isento de maldade, de malícia. É justamente o reino dos céus a que ele se referiu. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Referindo-se à pureza do coração, tão bem espelhada na infância, e que deveríamos adotar para o nosso comportamento, não como ingênuos, mas como criaturas que se empenham na limpeza interior das imperfeições morais, e ao mesmo tempo se empenham na conquista das virtudes, que se constitui num dever como lei da vida. Então o Evangelho está repleto desses ensinos, para que sejamos criaturas mais atentas. E o último capítulo, a obra possui 28 capítulos. O último capítulo, Allan Kardec faz uma coletânea de preces. Não é prece para a gente decorar, não, em absoluto. Ele só pôs lá um modelo para a gente refletir, mas não é para decorar. Porque a prece deve ser espontânea do coração. Deve ser algo que brote, não apenas decorado e falado apenas com a boca, mas deve ser algo que brota do coração espontaneamente. Mas nesse capítulo 28, nos modelos de prece, então ali tem modelo, prece para resistir uma tentação, prece para corrigir um defeito, prece pela própria saúde, prece pelos outros, por alguém que acaba de nascer, por alguém que acaba de morrer, etc. Prece para tomar uma decisão. São vários modelos. Antes de cada modelinho, Allan Kardec coloca um pequeno prefacinho, um prefácio de 5 linhas, 3 linhas, 10 linhas no máximo. E aí a inteligência, a lucidez do codificador se faz presente de maneira intensa, porque ele traduz naquelas poucas linhas os grandes ensinamentos do Espiritismo, exatamente nos convidando e nos mostrando que muitas aflições que passamos poderiam ser evitadas se não fosse a nossa teimosia, se não fosse a nossa rebeldia, se não fosse a nossa indiferença com os apelos do Mestre que ecoam nos nossos corações incessantemente. Por isso, é justa a homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo. 150 anos de uma luz imortal, de uma luz eterna, de uma fonte que não seca, inesgotável de ensinamentos. É prática comum dos espíritas, quando chega alguém no centro, e a pessoa está perturbada, a pessoa está com problema, a pessoa está em busca de respostas, é prática comum dos centros, é nossa dos espíritos. Toma o Evangelho. É normal fazer isso. Mas se a pessoa está em busca de respostas, talvez na introdução, no prefácio, ela não encontre o conforto que esta obra tem. Então fica uma dica: comece pelo capítulo 5, o mais longo capítulo da obra, e que traduz o conforto do Evangelho e do Espiritismo aos corações. Bem-aventurados os aflitos, referindo-se o codificador a um trecho, a uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram sim pelas aflições, pelas dúvidas, pelas angústias, mas choram sem revolta. Por essas razões todas, é grande o júbilo do movimento espírita. Aqueles que são espíritas, que somos espíritas, estamos habituados à obra, continuemos a lê-la e a estudá-la continuamente. Aqueles que não tiveram contato com esta obra ainda, procurem-na. Ela é a obra mais lida, mais editada, mais reimpressa da literatura espírita. Porque aqui está uma luz imortal a iluminar os nossos caminhos. Mas é importante que se diga, que se repita:
Não é uma obra para a gente ler de ponta a ponta e falar, eu já li esse livro. Não. É obra para adentrar a essência, perceber nas entrelinhas os ensinos morais que aqui estão, para que eles sejam roteiro para os nossos caminhos, para que eles sejam luz a iluminar nos caminhos das dúvidas, das agressões, das dificuldades. Lê-lo com alegria, divulgá-lo com gratidão, buscá-lo nas alegrias, buscá-lo nas aflições, e especialmente exaltá-lo, falar dele, distribuí-lo, presenteá-lo, esquecê-lo em algum lugar, fazê-lo chegar às penitenciárias, fazê-lo chegar aos hospitais, fazê-lo chegar anonimamente em diferentes lugares, porque ele representa o pensamento de Jesus, o guia e modelo da humanidade, o enviado de Deus para nos conduzir a um novo caminho, para que não nos percamos no egoísmo. E o que mais me encanta, eu sou de família espírita, o meu avô já era espírita, o que mais me encanta na obra de Kardec é a sua atualidade. É impressionante a atualidade dos textos. Outro dia, numa palestra dessa, eu tenho feito várias palestras sobre esse tema, como disse a vocês, ela é muito maleável, me permite abordagens diferentes. Uma pessoa levantou a mão e disse, eu abri o Evangelho numa página e estava lá o texto, o duelo. Como é que você diz que o Evangelho é atual? Duelo é coisa do passado. Será mesmo? O que não dizer dos duelos psicológicos? O que não dizer dos duelos mentais, profissionais, industriais, dos duelos emocionais com a gente mesmo, com pessoas da família, dos duelos das divergências, dos duelos de toda espécie. Então, lendo a obra, trazendo o seu conteúdo para os dias atuais, veremos a grandeza do seu conteúdo. A alegria é nossa, mas também dos espíritos que a elaboraram, visando a nossa felicidade. E é muito importante porque todos nós podemos colaborar. Todos nós podemos participar dessa obra do Cristo, presenteando pessoas com o Evangelho, esquecendo o exemplar em lugares estratégicos, distribuindo as pequenas mensagens, jornais, revistas, para que a divulgação espírita se amplie consideravelmente. Nós trouxemos para vocês aqui um jornal que foi lançado conjuntamente pelas cidades de Araraquara e Batão, que se chama Tribuna Espírita. É um jornal de distribuição gratuita, mantido com patrocínio. E aqui estava, não trouxe para todo mundo, trouxe alguns exemplares, mas eu gostaria que vocês ficassem, aqueles que pegarem, porque são poucos, mas especialmente com o objetivo também. Acessem o site do Tribuna Espírita e divulguem, se vocês puderem, espalhar em seus contatos. O Tribuna Espírita pode ser lido em PDF, como também pode ser lido em visualização online. E tem muita novidade por aí. É uma iniciativa do Instituto Caibar Schutel, lá de Matão, que não é uma entidade física, é uma entidade virtual, cujo objetivo não é outro senão divulgar o Espiritismo. Trouxe para vocês o meu novo livro, meu lançamento, Espiritismo, Escola de Almas, referindo-se realmente a esta escola didática que é o Espiritismo. É o meu 15º livro, tive a felicidade de tê-lo prefaciado pelo meu filho, que é jornalista, Cássio Leonardo Carrara. Então é uma obra que me toca muito ao coração, por esse detalhe de ser prefaciada pelo filho, o 15º livro. Fiz um livro com algumas histórias que conto em minhas palestras, com considerações mais aprofundadas sobre a doutrina, e uma terceira parte da obra destinada aos iniciantes. Porque o Espiritismo, com a sua grandeza, nos faz entender a vida e realmente se torna uma escola para todos nós. Por isso, meus amigos aqui do Fraternidade, nossos amigos conectados pela internet, que assistem agora ao vivo, a nossa gratidão, o nosso abraço e o nosso desejo de que possamos prosseguir nas tarefas do bem. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Boa noite.